Eu nasci no Conjunto Esperança. Aos 15 eu venho mais pro lado da Baixa. Eu fui aluna de pré-vestibular comunitário. Em 98 eu fui da primeira turma aqui do Praia da Maré. Eu tinha muita conexão com a minha irmã, tipo, muita mesmo. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu pude conhecer a Mari na essência. E até que um dia eu parei, olhei para uma foto dela e fiquei... O que você faria se fosse você aqui? Não seremos interrompidas! Nunca arreguei quando tropecei, sempre me ergui. Já quebrei a cara, enfrentei as feras, nunca me rendi. Tenho proteção e o meu coração sempre a me guiar. Cada ocasião pede uma oração para confortar. Se vem de não, eu vou de sim. Afirmação até o fim. Olha a Marielle, que gata na praia. Não é Arraial do Cabo, é Arraial São Pedro. Ó, essa aqui a gente ia muito pra Recife. As primas com a Mara. Todo final de ano a gente ia, Gal. Através da execução da Marielle, eu percebi que eu tinha que ir pra frente pra garantir o mínimo de direito e o mínimo de fala pra minha família. Pra Luiara, pra minha mãe, pro meu pai. Eu podia só ficar quieta, mas se fosse ela não faria isso. A gente jamais se acovardou, por nada. Então, mesmo sendo através de uma execução, mesmo sendo muito difícil pra mim, mesmo muitas vezes dando entrevistas como eu tô agora, tipo, com a voz embargada, com a garganta, eu entendia que eu tinha uma missão. Assim, eu não sabia pra que lado eu iria, mas eu sabia que se fosse ela teria lutado até o final pra falar assim, não, eu vou defender a honra e a memória da Daniele. Eu não vou deixar isso barato. Talvez tivesse feito coisas muito melhores e maiores do que eu. Mas mesmo na dor, eu tive que aprender a defender não só o legado da Mari, mas eu acho que a honra dela é a memória, a personalidade, os valores que ela tinha. Porque até isso, depois que fuzilaram a minha irmã, tentaram matar também. Então, com muita dureza e braveza, eu diria, a gente tem tentado fazer coisas boas através daí. Não é só o sentimento da família, é um sentimento também que depois ganhou força mundialmente. Então a gente não ter resposta, eu costumo dizer sempre que a gente não quer botar a Marielle no pedestal. Porque não é isso, nunca foi a minha vontade, nem da minha mãe, nem do meu pai, nem da Luiara, por exemplo. Porque a gente quer justiça por uma mulher que foi eleita democraticamente, com 46 mil votos, e foi assassinada em exercício da sua função. Em 2016, Marielle, Thalira e eu, sem nos conhecer, traçamos trajetórias muito semelhantes. Mulheres que nos formamos nas lutas e que topamos ocupar as eleições para construir mandatos coletivos, abertos, populares, feministas, antirracistas. Mas de 2016 para cá, a linha de corte que foi a execução da Marielle elevou isso a uma potência que eu acho que seria inimaginável no Brasil. Não deveria acontecer, mas aconteceu e trouxe com isso impulso de projeção dessa possibilidade de que nós estaremos nos espaços de poder, sim, que é sem precedentes. Em 2018, eu me lembro, assim, no dia seguinte à execução da Marielle, eu fui para o Rio de Janeiro e na Cinelândia eu tinha a sensação de estar fora do corpo e vendo aquela multidão de meninas negras
E eu só enxergava o rosto da Marielle. E eu ouvia aqueles gritos e sentia a força daquilo como uma coisa que revirou para sempre tudo, todo o sentido daquela caminhada que a gente tinha feito até ali. E eu acho que o nome e a imagem de Marielle passam a ser um referencial mesmo, né, de como a política pode ser outra e será outra a partir de nós. E se mexer com nossos filhos, e se mexer com nossos filhos, e Governado dos Santos, Praia Ferreira. Então eu vejo assim, no interior de Minas, já em 2018, meninas negras de cidades muito pequenas se colocando, principalmente jovens, mas não apenas assim, mulheres feministas que já estavam há algum tempo na luta, de repente vem uma disposição renovada para se colocarem, né? E tantos outros casos que foram aparecendo, e Marielle sempre sendo essa confirmação do poder que nós temos e que nós precisamos acionar para mover essas estruturas. Por conta da ausência do Estado, as grandes ações de segurança alimentar, proteção à violência contra a mulher, no Brasil inteiro foram feitas por mulheres negras, né? A primeira grande iniciativa, por exemplo, de suporte às famílias chefiadas por mulheres durante a pandemia da Covid-19 veio do Rio de Janeiro, da favela do Jacarezinho, através de mulheres negras, 2 mulheres negras mães solo, que se organizaram, fizeram uma vaquinha virtual e conseguiram distribuir, se eu não me engano, 300 cestas básicas e dar um recurso de R$150 para cada família chefiada por mulheres. E dentro dessas famílias chefiadas por mulheres, nós estamos falando de uma favela, 95% dessas famílias são de mulheres negras. Essa ação gerou um conjunto de outras ações. Quando outras mulheres ficaram sabendo disso, outras mulheres, quase sempre negras, se organizaram para fazer esse movimento. E em todos os bairros que você correr, nas periferias do Brasil, são as mulheres negras que estão correndo atrás para costurar as máscaras, para fazer toda a ampliação do cuidado com os idosos. E a gente está falando de um país em que as mulheres negras trabalham de manhã e de tarde para comer à noite, para levar a comida à noite para casa. A pandemia revelou que a gestão pública não alcançava sequer 20% da população. Quando a gente olha a realidade, por exemplo, do trabalho doméstico, quase 8 milhões de mulheres, né, segurando esse país. Um país que produz cenas e situações grotescas, como foi a morte do menino Miguel. Somos nós, mulheres negras, expostas ao limite de uma mentalidade colonial que pensa que é possível continuar se movendo e vamos cuidar do poder, vamos cuidar do dinheiro, cuidar do controle cultural e sem levar em conta
a possibilidade das mulheres negras estarem na linha de decisão. Nós discordamos e nós decidimos interferir nesse processo. Então, ou a gente faz a intervenção, e a gente já fez, e ela está acontecendo, tem uma revolução correndo nos nossos olhos. Nesse espaço, eu tenho atuado fazendo muito o processo de escuta, porque além das questões do ensino em si, a gente tem uma questão da saúde. E aí, se naquela família houve perdas, alguém ficou doente, perdeu o emprego, aí a família não está tendo nem o que comer, nem pagar a água. Então, quer dizer, como que está aquela situação daquele aluno? E a gente não está sabendo a real, porque não estamos olho a olho. E aí a gente tem que buscar caminhos, temos que buscar estudos, temos que ir aqui ajudando um ao outro, que a gente tem que ter muito o quê? O diálogo, a informação, né? Porque se não fizer um processo de informação, não vai avançar. E a gente também não pode só ter esse espaço aqui para as crianças, como aqui atende de 1º ao 5º ano dos anos iniciais, o ensino fundamental, né? Crianças de 6 a 10, 11 anos de idade. E os pais, os responsáveis, onde estão? As responsáveis têm que estar aqui presente, né? Então, a gente promove nas reuniões, nos encontros com os responsáveis, sempre temas que estão atuais, para exatamente fazer essas discussões, né? Porque aí a gente consegue fazer um processo de cidadanização, de humanização, de entendimento, né? Esse espaço tem que ser utilizado com as visões mesmo de um espaço político, no sentido de verificar quais são as demandas, ter um conjunto de parceria e entender que aqui esse espaço não é isolado do seu entorno. Ele pertence ao território, né? Então precisa ter esse caminho para que a gente possa realmente fazer uma escola, de fato, acolhedora e aconchegante. E aí aqui encontrar mesmo todas as possibilidades de um crescimento muito pessoal e, lógico, que contribuirá depois no futuro para toda uma sociedade. Cadê a Kinda? Quando a gente vê um país do jeito que está, com auxílio emergencial, que pouco se chega a quem realmente precisa, e quando chega, chega muito atrasado, a gente se viu numa posição de que a gente tinha que agir. Cadê a vovó? Quando a gente pensou em criar o Instituto Marielle Franco, a gente pensava num lugar que a gente pudesse inspirar e valorizar e estar sempre ali fortalecendo mulheres negras. Então, hoje, para mim, o papel do Instituto é, de fato, fazer com que essas mulheres negras entendam que elas não estão sozinhas, que a hora que eu recebo, por exemplo, por e-mail, uma ajuda, um pedido de ajuda de mulher negra, a gente na equipe, a gente pode não ter o dinheiro para dar ali, mas a gente vai ter um contato para tentar ajudar. A gente pode não ter o poder de distribuir R$600 para o país inteiro, mas a gente consegue fazer com que mulheres líderes consigam entrar, entender como é que faz para chegar até esse auxílio e ajudar outras famílias. À medida que eu dou um passo nesse degrau, nessa escadaria, eu dou a mão para uma outra mulher negra, e isso faz com que uma mulher negra consiga levantar outra mulher negra. Isso é um movimento de você romper com a lógica capitalista. A lógica capitalista ela é individualista, ela é perversa, e se você tem, não importa se os outros não têm. E não, a gente tem uma lógica de sociedade, de solidariedade, de construção de relações, inclusive de solidariedade econômica, que se contrapõe a tudo isso, a esse individualismo, né? Nós queremos uma sociedade que seja boa para todo mundo. E aí é importante dizer que as mulheres negras atuam no fortalecimento da autoestima de outras mulheres negras. Isso é importante demais, porque as mulheres negras podem, as mulheres negras fazem, e quando as mulheres negras fazem, elas transformam o seu entorno, elas impactam. Você imagina um lago e eu jogo uma pedra, cria-se várias ondas. Eu gosto de pensar que a atuação das mulheres negras tem esse impacto, né? Ela tem até 7 ondas a partir da sua ação. E se cada uma mulher negra também se somar a esta, você vai ver
que vai ser um movimento em ondas e essa onda, ela vai quebrar paradigmas. É um pouco o que a gente tem feito, né? Eu quero saber, são as mulheres negras que vieram trazer o poder. Somos violadoras, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos violadoras, somos bem. As mulheres negras hoje fazem o que permitem que elas façam. A gente ainda vai além. Porque quantas e quantas pessoas são barradas e são negadas por serem negras. Então a gente não tem escolha, a gente tem sempre que estar na frente. Não basta ser boa, a gente tem que ser a melhor em tudo, a gente tem que estudar mais, a gente tem que lançar campanha com Favela em Pauta, com Mulheres Negras Decidem, tem que fazer live com a Elsa, tem que pegar financiamento coletivo, tem que contratar mulheres negras tipo braba que estão na equipe, sabe? Então tem que fazer um monte de coisa pra gente tentar ser menos silenciada do que nós já somos. Combater desigualdade não é só uma tarefa da população única. É responsabilidade de toda a sociedade, inclusive de pessoas brancas que entendem a importância do papel no debate antirracista. E por isso, e por fim, peço a Vossa Excelência que coloque essa consulta novamente na votação, ainda nas próximas semanas, se possível. Pois temos pouco tempo até que os resultados dessa decisão forneçam os efeitos necessários para a preservação de uma democracia baseada nos princípios de igualdade e participação política. Eu vejo o Instituto hoje como um canal muito importante, um canal que tem voz entre a sociedade civil e quem a gente está elegendo. Assim, a gente hoje debate, a gente hoje conversa, a gente hoje consegue sentar numa mesa e falar de igual para igual e entender o que esses políticos estão pensando para frente, porque a Agenda Marielle Franco, por exemplo, está aí, que não nos deixa mentir. Isso é uma outra ação. Então, quem entra e se compromete com a agenda que nós lançamos, vê ali as pautas não só do Instituto, que a gente acredita, mas do que a Mara também acreditava. A gente fez tudo baseado nela. É importante a gente pensar que nós estamos no meio de várias pandemias dentro da pandemia. Quando a gente vai olhar para o poder legislativo e que a gente tem esse quadro tétrico de sermos menos de 3% também, né? É 2,1%. Quando a gente olha para o poder executivo, em que, num contexto de 5.670 municípios quase, nós elegemos na última eleição, 2016, 10 prefeitas dentro da categoria preta, que junta preta e parda e dá o conceito de negro no Brasil. 10. É esse que nos bota nesse escândalo da representação de 2,1. E por que a gente está debatendo isso exatamente no contexto da pandemia? Porque, contraditoriamente, as soluções para socorrer as comunidades em Salvador, em Fortaleza, em Feira de Santana, no interior da Bahia, cidade imensa, né? Onde é que nós estamos encontrando as soluções? Quem está construindo as soluções? As mulheres negras. Como diz a nossa companheira Eliette Paraguaçu, os nossos corpos foram transformados em barreira sanitária para conter o vírus. Onde nós chegarmos, nós temos que nos comportar como dirigentes. E foi isso que nós fizemos a partir da MAIM, Organização de Mulheres Negras, a partir do Fórum Marielles. Mas antes disso, 2004, em Salvador, nós criamos o movimento Salvador Cidade das Mulheres. Em 2007, nós criamos a expressão feminista dentro do PT em Salvador, sob liderança de Luísa Bairros, né, que será sempre uma bem lembrada entre nós. Parem de instrumentalizar pessoas negras tidas como bibelôs, como objetos para a vocalização das suas maldades. Parem de utilizar pessoas negras como porta-vozes do racismo de vocês. Nós já conhecemos essa estratégia há muito tempo. Isso não nos abala, isso não nos atinge, porque é uma velha forma de fazer política. Ser mulher negra, na minha formação, significa
juntar gente, coesionar, buscar que a gente tenha uma amplitude cada vez maior, porque não estou olhando só por mim ou por algumas de nós, né? Eu tenho uma preocupação realmente que a gente possa ir derrubando tudo quanto é barreira que é colocada no caminho para o nosso crescimento pleno, assim, né? Para todo mundo poder ser feliz. No fim das contas, é isso que me move, né? Eu acho que é importante, sim, ter uma ação autônoma, de auto-organização mesmo de coletivos de mulheres, mulheres negras, pessoas LGBTI, pessoas trans e por aí vai, né? Tem muitas marcas das nossas diferenças. Mas eu acho imprescindível que esses coletivos se encontrem num ecossistema muito maior, né? Que possam interagir, possam se falar, possam colaborar entre si, possam se desafiar, possam se criticar, possam ir tecendo mesmo essas possibilidades de uma democracia real para geral, né? Porque eu não acredito num processo emancipatório em que algumas vão e outras ficam. Tá muito lindo o nosso ato, irmãs! Nós temos muito poder! Por isso nós precisamos de mais mulheres no poder! Mulheres negras, indígenas, trans, quilombolas, todas como nós, pra gente decidir sobre as nossas vidas e construir a democracia de verdade! Estar na política institucional, para mim, hoje, é como se fosse uma expansão de uma construção que vem de muito tempo, mas que agora começa a desafiar o poder no seu núcleo mais duro, porque é o poder político e econômico que a gente começa a interpelar e a gente começa a acessar para dar uma chacoalhada nas estruturas. Evidente que a gente não consegue revirar tudo, porque ainda somos muito poucas, mas é inegável que a nossa presença já dá uma reconfigurada no jogo. E nós não somos mais um grupo que pode ser ignorado, que pode ser desconsiderado. Estar ali é também um desafio para que a gente multiplique a nossa presença. Então, eu acho que a combinação desse processo autônomo de distribuição de tantas lutas em tantas frentes com a presença na institucionalidade nos dá muito mais condições de transformar as coisas que a gente não aguenta mais nesse mundo. E quem poderia fazer isso, se não nós? Poema Amor, de Mari Matos. Tem mulheres pretas se amando. Por mulheres pretas se amarem, as pessoas ficam mais escandalizadas do que com o fato de que 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. A maior parte por namorados, pais, maridos. E quem mais morre são as mulheres pretas, sem amor algum. É sempre bom lembrar que tem mulheres pretas se amando, para ninguém tentar apagar essa história ou a vida em nome do Senhor. E você está certo. Elas anunciam o fim do mundo tal como ele é. Neste país que foi construído em cima do trabalho escravo de mulheres pretas e do estupro de seus corpos. Por isso, repito, tem mulheres pretas se amando. Não foi perfeito, não foi à primeira vista, não foi sempre fácil. Mas construído com carinho, descoberto diariamente. Por quem ancestralmente é impedida de amar em paz.
Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.